E aí, garotinho, tudo bem? O que é inteligência artificial? Nós, na Câmara Municipal, junto com a APROM, realizamos um painel de debates sobre inteligência artificial e os impactos em nossas vidas. Quero que você também tenha acesso ao que foi discutido aqui na Câmara. O certo é que inteligência artificial é para todos, acessível a todos. Mais ainda, inteligência artificial pode transformar vidas. Este é o maior recado no fim deste seminário. Acompanhe aí e ao final deixe aqui os seus comentários. Um abraço, garotinho. Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Juiz de Fora e a PROM-JF têm a honra de promover este evento, que reúne autoridades, especialistas e a comunidade em geral para debater um tema crucial e de extrema importância para o futuro da cidade, do nosso estado e do nosso país. A inteligência artificial tem o poder de transformar profundamente a forma como os poderes executivo, legislativo e judiciário funcionam, trazendo benefícios como a otimização de processos, a prestação de serviços mais eficientes e a promoção da transparência e da responsabilidade. No entanto, é fundamental discutir os desafios éticos, jurídicos e sociais da implementação da inteligência artificial na administração pública. Precisamos garantir que essa tecnologia seja utilizada de forma responsável e ética, sempre com foco no bem-estar da população. Temos certeza de que este seminário será um rico espaço para troca de experiências, aprendizado e construção de soluções inovadoras para os desafios que temos pela frente. E é com muita honra que convido a nossa primeira palestrante da noite e a mais nova cidadã honorária de Juiz de Fora, a desembargadora federal doutora Mônica Cifuentes, que falará sobre inteligência artificial e os impactos no poder judiciário. E recebo, então, a nossa palestrante e eu convido todos os integrantes da mesa para que possam se acomodar aqui embaixo, nas primeiras poltronas, nas primeiras cadeiras, para que possam, então, acompanhar a palestra da desembargadora federal, doutora Mônica Cifuentes, a partir de agora, inteligência artificial e os impactos no poder judiciário. Bom, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu vou tomar a liberdade, vereador Zé Márcio Garotinho, de cumprimentar todos os presentes, todas as autoridades, pessoas presentes, na pessoa da nossa querida prefeita, professora Margarida Salomão, com quem eu tive a honra de trabalhar no período em que estive aqui em Juiz de Fora como juíza federal, ela pró-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu, como juíza federal, aqui chegada de Ilhéus, tinha sido juíza em Ilhéus. E, quando cheguei aqui, me alertaram o seguinte, falaram assim, olha, o povo de Juiz de Fora não gosta do povo lá do Curral Grande, não, viu? Curral Grande é onde chamava Belo Horizonte. O pessoal daqui gosta do pessoal do Rio. E eu achava que, falei assim, gente, mas que é isso? O pessoal de Minas gosta do Rio, não gosta de Belo Horizonte. E foi uma grande mentira que me disseram, porque aqui eu fiz os melhores amigos da minha vida. E foi um período assim, de grande desafio, como disse a professora Margarida, mas também de um crescimento pessoal e profissional inigualável, porque eu pude, dentro daquelas nossas dificuldades, vocês imaginam, o prédio da Justiça Federal situava-se ali no prédio do Cesama. Quando eu cheguei, a diretora de secretaria falou assim comigo, olha, doutora, nós temos aqui duas opções, ou a gente acende a luz, ou a gente liga o ventilador. Os dois não dá ao mesmo tempo, porque a energia cai. Eu falei, mas do prédio da Cesama, do prédio público, não tem isso? Tem. Então, 54 servidores, a maior parte deles cedidos pela prefeitura, e uma quantidade enorme de processos, na época eram 17 mil processos, o que era muita coisa, e nós fomos tocando isso aí, até que chegou para me ajudar o doutor Guilherme Fabien, que foi substituto aqui na vara, tomou posse aqui, né? Eu era titular, ele substituto, e nós tocamos isso aí muito tempo, né, Guilherme? Sozinhos,
enfrentando aí todas as dificuldades. Então, hoje, eu vejo a sessão judiciária aqui de Juiz de Fora, com tantos juízes competentes, né, com essa quantidade de servidores, e é muito bom testemunhar a força, a determinação do povo juiz-forano. Um povo que se caracteriza pelo seu amor às letras, pelo seu amor à história, à cultura, um povo que tem uma participação definitiva, uma participação marcante nos principais momentos da história de Minas Gerais, um povo do qual agora eu me orgulho em pertencer. Eu agora estou realizando um sonho, o sonho de ser cidadã de Juiz de Fora, coisa que, para mim, no coração, vereador Zé Garotinho, era uma coisa que eu já sentia dentro do meu coração, fazer parte dessa cidade e ser cidadã juiz-forana. E o senhor, Vossa Excelência, a Câmara dos Vereadores, a prefeita, professora Margarida Salomão, agora me concedem esse imenso privilégio. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é muito, muito obrigada, de coração. Eu quero dizer para vocês que vou cumprimentar a Câmara dos Vereadores pela escolha desse tema, inteligência artificial, que, de fato, é o tema do momento, né? De uns tempos para cá, todas as angústias nossas, pelo menos nessa área de informática, referem-se à velocidade com que as coisas estão mudando e como que a inteligência artificial começa a impactar nossas vidas, né? Outro dia eu tive a dificuldade de alugar minha casa em Brasília, porque a minha casa não é automatizada e uma pessoa não chega e fala assim: Alexa, abre a porta, Alexa, acende a luz, Alexa, fecha o armário. Então, com isso, as casas da gente desvalorizaram, porque tem que atender ao comando da Alexa. Eu vi outro dia no Instagram uma menininha pequenininha gritando com o cachorro: tira ele daí, Alexa, tira ele daí, Alexa. E o cachorro não saía do lugar e ela mandando a Alexa tirar o cachorro da frente dela. Então, essas são as situações que a gente está vivendo, e situações, às vezes, até dolorosas, né? Umas situações bastante complexas, como, por exemplo, aquele belga que, no começo do ano passado, iniciou um chat com desses programações de voz, né, chamado Elisa, e durante 3 meses ele conversou com ela. Ele era um sujeito muito preocupado com o meio ambiente, foi conversando, e o chat GPT, o chat Elisa, conversando com ele. No final das contas, de 3 meses, o cara tirou a própria vida, porque ele ficou tão decepcionado com a conversa que ele estava tendo com o chat, e a esposa dele foi e processou o governo belga tirou esse chat do ar, mandou a empresa tirar o chat do ar. Então, outras situações bastante complexas, como, por exemplo, né, aquela música do Drake, que foi totalmente produzida por inteligência artificial e que deixou a indústria fonográfica empolvorosa. Aquela questão do concurso de fotografia da Sony, em que se produziu uma fotografia que depois se viu que o ganhador utilizou-se da inteligência artificial para produzi-la. Então, quer dizer, são questões que estão aí na vida da gente o tempo todo. E o meu tema de hoje é falar sobre a inteligência artificial e o Poder Judiciário. E agradeço ao Zé Márcio, o presidente da Câmara, por ter me dado esse tema, porque, para mim, é hoje a minha maior angústia, né? Eu vou começar citando um filósofo de Harvard, que, no início dos anos 90, ele fez muito sucesso com um livro chamado Justiça. O que é a coisa certa para fazer? É o Michael Sandel. E, nesse livro, ele faz um questionamento profundo sobre os limites entre a ética e a justiça. Qual é vamos dizer assim, a grande angústia do julgador ou de qualquer um de nós quando nós nos deparamos com dilemas éticos? Um dos casos que ele conta, e a maior parte dos senhores aqui deve conhecer, porque ele é bastante famoso, é o caso do bonde desgovernado, né? Então, ele coloca o caso da seguinte forma: um condutor de um bonde em alta velocidade, de repente, percebe que
que o bonde perdeu os freios. O bonde está a 100 km por hora. Isso na Europa tem bonde, né? Ou tem aqueles trens elétricos, aqui coisa que não é muito da nossa realidade, mas que andam em grande velocidade. E quando ele percebe que ele perdeu os freios, que o bonde perdeu os freios, ele vê à sua frente 5 trabalhadores, 5 operários na frente da linha e reparando ali o trilho do bonde. E ele, então, vê que ele não vai ter condição de frear o bonde a tempo de não atingir aquelas pessoas. Quando, de repente, ele vê um atalho, né, ele vê um desvio, e do outro lado está apenas um trabalhador. O dilema ético é, ele vira para o lado para o lado do desvio, que tem apenas um trabalhador, ou continua ali e mata os 5. Ele tem essa opção. O que fazer? Mas esse caso se complica um pouco mais quando, então, nos é revelado que aquele indivíduo que está sozinho ali, e que é provavelmente o escolhido, né, para poder morrer, ele é um pai de família que tem um filho com deficiência e que o filho depende dele para sobreviver. E os outros 5, ao contrário, são trabalhadores preguiçosos, são trabalhadores relapsos, que estão ali, inclusive, na hora ali, estão ali fumando, não estão nem ali para o trabalho que ele está fazendo. Então, ele deve virar o bonde para cá de novo e deixar o pai de família sobreviver. Como cada um dos senhores resolveria esse caso? Seria um caso de homicídio? Seria um caso de, enfim, uma fatalidade? Como escolher? E aí eu me pergunto, como que uma inteligência artificial equilibraria o julgamento nesse caso? Ele colocaria uma pena maior se você virasse, se o condutor naquele momento virasse e atingisse as 5 pessoas? Ou ele valorizaria de uma forma, segundo os algoritmos, ele valorizaria de outra forma e viraria para o lado do pai de família? Essa é a principal questão no tocante aos limites éticos que nós devemos abordar quando se trata de julgamentos feitos pela inteligência artificial. A inteligência artificial pode substituir o juiz? Vocês imaginam também aqueles casos de direito de família, em que há uma tensão incrível entre pai e mãe, e que muitas vezes a criança ela é utilizada como um joguete entre os dois, para poder justificar uma maior pensão, para justificar alguma revolta que um tem contra o outro. Casos criminais complexos. Todos esses casos nos levam a pensar numa resposta que não. A inteligência artificial não substitui o juiz. Mas a questão não é assim tão simples. A nossa resposta não pode ser assim tão simples. A evolução da tecnologia tem sido muito rápida. Vocês vejam, não sei se já viram um seriado, uma série que tem agora na Netflix, que é o problema dos 3 corpos, é o Three Body Problem. É o seguinte, em síntese, uma série muito interessante, que é dentro daquilo que eu gosto muito, que é o High Concept Science Fiction, que é o seguinte, é a ficção científica de alta conceituação. O que é isso? Eles pegam problemas da física e trazem para a série para poder solucionar uma hipótese que poderia acontecer no futuro e como que a humanidade resolveria isso hoje. Nesse caso específico, eles descobrem, uma cientista, uma física chinesa, entra em possível comunicação com extraterrestres, e esses extraterrestres estão vindo para invadir a Terra. Só que até que eles chegam aqui demora 400 anos. E aí eles falam, 400 anos, com a tecnologia que eles têm, nós não vamos conseguir alcançar esse povo. Nós vamos morrer todo aqui, né? Eles vão matar a gente, vão dominar a Terra. Só que aí, um deles lá lembra o seguinte,
Escuta aqui. O homem, pelo menos a primeira investigação científica sobre a origem do homem, data mais ou menos 350, 200 mil anos atrás, em que se descobriu que o homem, né, o Homo sapiens, é considerada a origem do Homo sapiens na África, que é considerado o quê? O que o caracteriza? O cérebro bem desenvolvido, capacidade de raciocínio, comunicação desenvolvida pelo sistema nervoso. É um indivíduo que ali ele vai evoluindo, depois ele inventa o fogo, inventa a roda. Com isso, ele, através da descoberta do fogo, ele consegue dominar a agricultura. Isso 350 mil anos atrás ou 200 mil anos atrás. Daí para a evolução da Revolução Agrícola, já foi um grande pulo, porque o marco da Revolução Agrícola, eu estou aí, claro que esses dados não são muito certos, né, mas é o que a gente considera mais ou menos 12 mil anos. Da Revolução Agrícola para a Revolução Industrial, mais uns 5 mil anos, ou seja, já está diminuindo o tempo, né? Da Revolução Industrial até quando o homem vai à Lua, em julho de 1969, pelo menos é o que se acredita, né? Tem gente que contesta essa data, mas se acredita que o homem tenha ido à Lua nessa data, são 200 anos. O primeiro computador pessoal de uso doméstico é em 1976, olha só, o tempo já vai reduzindo. Os anos 2000 já se caracteriza por a utilização já disseminada da internet, dos smartphones. De 2000 para cá, a inteligência artificial, embora ela tenha sido desenvolvida lá atrás, né, na época da Guerra Fria, começa a se utilizar essas formas de inteligência artificial. Aí vem Alexa, vem não sei o quê, Google, e etc., etc. E hoje nós estamos aí num momento em que a evolução é cada vez mais rápida, né? Não se tem mais controle. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa internet chegou a 5G, 2030 vai chegar a 10, vai ser o 10G. E uma internet de 10G, ela possibilita um aumento da realidade virtual como a gente não imagina hoje. Ela possibilita, inclusive, reuniões remotas, com holografias, coisa que eu só vi quando assisti o filme do Super-Homem, em que ele tinha kryptonita e os pais estavam mortos, ele chegava lá na caverna e os pais apareciam na frente dele numa imagem holográfica. Isso hoje já é realidade, ainda não está disseminado, mas já é realidade. Então, as reuniões remotas com formas nossas, holográficas, fazendo reunião à distância, é uma realidade já comprovada, 2030 vai estar aí. Diagnósticos médicos, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 anos, mas sabe-se que vai ter um impacto profundo nas nossas vidas. Isso é a realidade. Outro dia, eu estava num seminário de tecnologia lá em Brasília e me fizeram experimentar um óculos da Apple, né, aquele óculos que ainda é muito precário, mas é um óculos no qual você pode tocar botões e pode abrir telas e agir como se estivesse num computador, coisa que eu só vi naquele filme fantástico que chama Minority Report, em que fala sobre a polícia científica do futuro. É um filme com Tom Cruise, que eu também recomendo, que eu acho muito, muito interessante. Então, quem garante que nós, nesse momento, nós não teremos, então, a capacidade de julgar que as máquinas tenham capacidade também de incorporar sentimentos humanos e julgar como humanos? Nós não podemos dizer que isso não pode acontecer. Isso é alguma coisa palpável, que está aí e que pode ser verdade a qualquer tempo. Eu me lembro daquela cena, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que todo mundo aqui já deve ter visto, foi um filme marcante nisso.
o que era o momento ali crucial em que o homem desenvolve a sua inteligência. É um macaquinho que ele pega, não é um macaco, né? Um nosso ancestral, em que ele pega um osso. Esse movimento de pinça é considerado um movimento essencial no nosso desenvolvimento, né? Ele pega um osso e faz daquele osso uma arma, e ele então joga o osso, ele passa a bater, a guerrear, tudo aquilo, porque ele vê que o osso se transformou numa arma. Então, ele joga aquilo para cima e aquilo, então, se transforma nas naves espaciais. É um filme lindo, né? É um filme assim, bem emblemático disso que a gente está vivendo agora. Nós, hoje, quer dizer, 2001, o filme, na verdade, foi feito bem antes, acho que, salvo engano, na década de 70, e, no entanto, ele projetava para 2001 naves espaciais. Hoje em dia, então, 2024, nós já temos aí quantidades e quantidades de naves e comunicação rápida, coisas que certamente os nossos avós sequer imaginariam que aconteceria. Então, esse é o grande problema ético hoje do judiciário. Como a gente pode lidar com essa ferramenta de modo a causar o menor dano possível? Eu diria que, nesse momento, nós temos de trabalhar com o agora. E o que eu sei agora é que o judiciário não está aparelhado para dar respostas rápidas a um mundo que é cada vez mais rápido. Nós temos, então, de adaptar a nossa realidade a essa condição em que não se pode mais aceitar que uma pessoa fique esperando 5, 10 anos por uma solução judicial. Nós temos que nos munir de todas as ferramentas possíveis e ao nosso alcance para que essa celeridade, professora Margarida, ocorra, né? Nós temos que trabalhar para isso. Os nossos centros de inteligência hoje, eles já trabalham com essa hipótese, principalmente no tocante às demandas repetitivas. Essa é uma área em que certamente nós podemos utilizar da inteligência artificial com muito êxito. Nós, no Tribunal da 6ª Região, recém-instalado aqui em Minas, para muito orgulho nosso, está aqui o meu colega, Dr. Gregory, né, que nós temos feito um grande trabalho nessa área. O Dr. Gregory tem julgado muito, utilizando de todas a sua capacidade de trabalho e também utilizando das ferramentas que nós atualmente dispomos, e principalmente a nossa opção pelo EPROC, né? Porque o EPROC, ele é um novo modelo de ferramenta processual em que ele traz em si algumas ferramentas também de inteligência artificial, como, por exemplo, a pessoa entra com uma ação de benefício previdenciário e o próprio sistema já procura no arquivo ou no sistema do INSS se há algum protocolo, algum processo que pode ser incorporado já e de imediatamente àquele processo. Então, são ferramentas simples, mas que podem nos ajudar bastante. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, desenvolveu a ferramenta Victor, o programa Victor, que é uma homenagem a Vitor Nunes Leal, que foi o criador da súmula. O Vitor Nunes Leal, ele gostava muito dessa área de tecnologia e ele introduziu a súmula no Supremo Tribunal Federal. Então, em homenagem a ele, se criou esse programa e hoje, graças a esse programa, se tem a resolução muito rápida de recursos extraordinários que são repetitivos naquela corte. O Tribunal de Contas da União também já desenvolveu. A China, por exemplo, hoje, ela tem um grande projeto que são os tribunais inteligentes. Com os tribunais inteligentes que já estão disseminados pela China, essas causas de pequeno valor, causas repetitivas que não exijam, não são os casos complicados, mas os casos mais simples, eles já são resolvidos na China, em várias cidades, por meio desses tribunais inteligentes
que são geridos por inteligência artificial. Isso gerou para a China 1/3 a menos de trabalho para os seus juízes e 240 milhões de dólares em economia. Isso em apenas 5 anos. Então, é um impacto imenso na nossa realidade. O nosso presidente, ministro Barroso, também tem feito várias negociações e várias gestões no sentido de trazer para o judiciário cada vez mais essa ferramenta da inteligência artificial. Mas, como disse, o grande ponto, o grande dilema nosso continua sendo os nossos limites, os limites éticos que fazem com que nós, então, encaremos essa ferramenta com uma certa cautela. Porque, obviamente, eu não vou deixar nunca o caso do condutor do bonde ser julgado por uma inteligência artificial. Eu não posso deixar que um caso complexo de direito de família seja julgado por uma inteligência artificial. Um caso criminal, isso não pode ser. O que pode ser, sim, são demandas repetitivas. E, por isso, o nosso Conselho Nacional de Justiça estabeleceu alguns parâmetros. Na resolução número 332, de 21 de agosto de 2020, já se dispôs sobre a ética, a transparência e a governança na produção e uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. E essa resolução diz o seguinte: algumas regras muito básicas, mas a primeira delas é: no desenvolvimento e na implantação da inteligência artificial, os tribunais deverão observar sua compatibilidade com os direitos fundamentais. Ou seja, nós não podemos nunca deixar de aplicar direitos fundamentais, negar direitos fundamentais às pessoas com a inteligência artificial, com o uso da inteligência artificial. Segundo, a inteligência artificial aplicada nos processos de tomada de decisão deve atender a critérios éticos de transparência, previsibilidade, possibilidade de auditoria e garantia de imparcialidade e justiça substancial. Nós não podemos arriscar em colocar, por exemplo, um modelo ou algoritmos tendentes a fazer alguma discriminação, por exemplo, de gênero, raça, sexo, cor, ou o que for, religião. Nós não podemos alimentar a máquina com nada que conduza a um julgamento preconceituoso. E terceiro, as decisões judiciais apoiadas pela inteligência artificial devem preservar a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a solidariedade e o julgamento justo, com a viabilização de meios destinados a eliminar ou minimizar a opressão, a marginalização do ser humano e os erros de julgamento decorrentes de preconceitos. Então, este é, meus amigos e amigas, o nosso desafio não para amanhã, para este século, para este momento. Devemos julgar, devemos incorporar, sim, as ferramentas de inteligência artificial, mas devemos sempre estar atentos, que nada substitui a sensibilidade, a equidade e a justiça humana. E muito obrigada por me ouvirem.